Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Reis, sou médico cirurgião do aparelho digestivo e queria conversar com você hoje sobre a formação médica e o grande número de escolas médicas que foram abertas no país. Será que isso vai trazer para a gente, vai refletir de alguma forma para a gente na nossa prestação de serviço? Será que vai refletir na medicina prestada, nos valores dos honorários médicos que já são praticados hoje? Então vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho sobre o que vem acontecendo no cenário médico nos últimos 20 anos. Em 1997, há mais ou menos 22 anos atrás, a gente tinha no Brasil 85 escolas médicas e a gente teve um grande aumento, no qual hoje nós temos mais de 300 escolas médicas no Brasil. Então a gente teve um incremento de um incremento maior do que 3 vezes o número de escolas, fazendo com que a gente hoje tenha uma formação anual aproximada de 35 mil médicos por ano. Hoje temos atuando aqui no território brasileiro 500 mil médicos e nos próximos 10 anos a expectativa é que a gente tenha 1 milhão de médicos em atividade. Quando a gente para pensar nesses números, nessa quantidade de escolas médicas, a gente sempre tenta pensar na comparação com os Estados Unidos. E a gente vê que nos Estados Unidos nós temos 131 escolas contra mais de 300 escolas no Brasil, sendo que a população deles ainda é maior do que a nossa. Eles têm 300 milhões de habitantes, enquanto nós temos mais ou menos 200 milhões de habitantes. O Brasil é o segundo país com mais número de escolas médicas. A gente perde apenas para a Índia, que tem 400 escolas, mais uma população que é 6 vezes maior do que a nossa. Então, será que toda essa mudança de cenário, será que todo esse crescimento exponencial dos últimos 20 anos, ele se refletiu numa qualidade de ensino na mesma proporção do que vinha sendo praticada há 20 anos atrás? Então, assim, será que a gente tem o mesmo número de professores qualificados, de professores que desejam estar ali desempenhando aquela atividade de educar? Ou será que a gente acaba tendo os professores, aqueles médicos que muitas vezes não estão conseguindo se fazer um consultório forte, aqueles médicos que muitas vezes não têm o dom de ensinar, não têm a paciência de ensinar? Então, esses questionamentos eles vão sendo postos à prova. A falta de hospitais e escolas ela é notória e acaba faltando em algumas faculdades, inclusive o material humano. A gente não consegue paciente para praticar a medicina. A gente vê muitas vezes 3 alunos atendendo num consultório no qual é atendido apenas 2 pacientes em todo um período. Então, essa formação vai ser uma formação que vai trazer para você segurança para desempenhar a sua atividade no futuro? Essa é uma pergunta que é sempre muito importante. E o que é que a gente sempre sugere para o profissional? A dedicação intensa, uma dedicação muito grande durante a sua formação, com cursos extracurriculares, com atividades de hora extra, acompanhando alguns médicos que são seus professores em horário de plantão ou em atividade de hospitalar, comunidade de terapia intensiva, enfim, ainda existe espaço para aquele médico, digamos, para aquele aluno curioso, e a gente precisa que tenha uma melhora e uma dedicação do aluno, para que ele também busque e não só fique aguardando o que a faculdade oferece. Tá? Quando a gente vai parar para pensar nesse cenário, a gente imagina que a gente vai ter um grande número de médicos despreparados sendo formados. Então, esses médicos que vão estar, hipoteticamente, sendo formados de maneira inadequada, eles vão precisar complementar a educação. Então, a gente vê também a continuidade na nossa pós-graduação, né, da faculdade, que é a residência médica. Ela não cresceu na mesma proporção e ela capta apenas aqueles alunos que desejam continuar estudando e aqueles alunos entre os que desejam, que são os melhores na prova e acabam podendo galgar esse degrau. Enfim, a formação é fundamental, um médico bem preparado é importantíssimo para que ele tenha segurança ao desempenhar a sua atividade. E a gente volta aí um pouquinho para pensar por que a gente tem, além disso, tantas faculdades, por que a gente tem, além disso, um crescimento tão grande.
Hoje, a educação médica, ela corresponde a aproximadamente 14% do faturamento das escolas médicas. Então, se você para pensar em todos os cursos superiores, em toda a graduação, em toda a estrutura de ensino superior, formar médicos é responsável por 14% do faturamento das escolas, por conta dos altos preços praticados na mensalidade, que vão variar em torno de R$ 5.000 até R$ 20.000. Então, quando você para e vê esse lucro, algumas escolas chegam a faturar em torno de R$ 1 milhão por aluno durante a sua formação, durante esses 6 anos de graduação. Então, a faculdade luta muitas vezes por aumentar o número de vagas, mesmo não tendo uma capacidade para estar formando de maneira adequada. Mais uma vez, voltando aí para o cenário que foi desenvolvido, para esse médico que tem a condição financeira de estar pagando esses altos preços praticados pelas faculdades, você pensa, será que a gente que teve uma oportunidade de estudar numa escola privada, será que a gente que teve a oportunidade de morar num grande centro, de frequentar bons restaurantes, será que tem o interesse em viajar para o Amazonas e cuidar da população ribeirinha? Será que a gente tem interesse em ir para o interior do Nordeste para estar ajudando alguma população mais carente, ajudando num hospital que não tenha recurso? Então é aí que a gente se esbarra num cenário que vai acontecer muito provavelmente nos próximos anos. Que cenário é esse? É um cenário de concentração de médicos em grandes áreas urbanas. É um cenário de concentração de médicos nas cidades que têm um PIB mais alto. A gente acaba procurando para a nossa família aquilo que nós tivemos. Então, muitas vezes, essa dedicação, essa dedicação durante a faculdade e essa migração para um polo mais periférico, às vezes não é o que a maioria deseja. Então, a gente vai enfrentar um cenário de grande concorrência, a gente vai enfrentar um cenário muito provavelmente de desvalorização da hora médica trabalhada e a gente precisa estar bem formado para enfrentar tudo isso. Então a formação ela vem justamente do seu desejo, né? Da necessidade e da vontade de estar se aprimorando. Hoje, São Paulo ele corresponde a mais ou menos, o estado de São Paulo tem mais ou menos 29% dos médicos em atividade, enquanto se você pega os estados do Acre, do Amapá e de Roraima, nós temos menos de 1% dos profissionais em atividade. Então, a gente tem uma grande quantidade de médicos sendo colocados no mercado de trabalho das grandes cidades. Então, estar preparado é, sem dúvida nenhuma, fundamental. Então, se mais uma vez projetando, usando números para projeções, como que será daqui a 10 anos? Será desafiador. Mas como será nos próximos 40 anos? A projeção hoje de número de escolas, de técnicos de enfermagem e de número de escolas de formação médica, a gente acaba tendo um cenário que, acredite, os médicos vão ser em maior número do que os técnicos de enfermagem nos próximos 40 anos. Então, é muito importante que a gente esteja apto e que a gente entenda muito bem o que a nossa profissão quer de nós, o que nós queremos com a nossa profissão. Hoje, a gente nota também uma explosão de 1.600% no número de processos contra médicos. Nós temos aí um crescimento enorme de questionamentos por parte dos doentes com relação a como foi feito esse tratamento pelo doente. Então, não deixem de se atualizar, não deixem de estar preparados e tenha certeza que nós vamos estar do seu lado nessa jornada, tá bom? Um abraço, fique com Deus.